Galera, hoje quero fazer uma reflexão com vocês sobre o motociclismo, sobre esses 9.000 quilômetros que eu já percorri, né, com a minha Versys 300. Quem é meu inscrito mais antigo aqui, quem é meu inscrito que me acompanha no Instagram, eu tenho recebido alguns comentários de pessoas falando: nossa, agora você tá dando rolês bem diferentes com a sua moto, parece que agora realmente você tá aproveitando o turismo da coisa e explorando novos lugares e etc. E aí eu parei para pensar e puxei na memória todas as últimas experiências que eu tive com a Versys, e eu cheguei na conclusão de que dentre esses 100.000 quilômetros que eu percorri de moto desde 2017, quando eu comprei minha primeira moto, esses 9.000 quilômetros que eu percorri com a Versys foram os quilômetros mais bem vividos que eu tive. E pode parecer esquisito de você achar que, nossa, você tá puxando o saco pra moto, tá babando o ovo da marca agora, virou fanboy, etc. A minha opinião sobre a moto, vocês já estão cansados de saber, já tem ponto negativo, o que eu gosto dela, o que eu não gosto dela. Esse vídeo é mais uma reflexão sobre o estilo de moto, a moto que é mais adequada para você. Eu, Ricardo, eu tive 3 motos. Eu tive a XRE 300, eu tive a CB500X e tive agora a Versys 300, né? E dentre essas 3 motos, na minha opinião, a Versys 300 é a moto mais versátil, tá? Então eu consigo ir bem em praticamente tudo, né? Em todos os tipos de uso. Então, por exemplo, a XRE 300 é ótima para o dia a dia, ótima para andar na terra, mas na hora de fazer viagem é uma moto que te cansa, que não tem muita força no motor e etc. A CB500X, uma excelente moto para o dia a dia, uma excelente moto para você viajar no asfalto, mas na hora de fazer estrada de terra eu acabava me limitando, porque a moto judia um pouco, a moto acaba que não tem um pneu muito adequado para aquela situação, daí eu acabei me privando disso. Então quem me acompanha sabe que na época da CB500X eu praticamente não andava na estrada de terra por medo mesmo, por medo de derrubar a moto, de estragar a moto, de me machucar, porque não era tão divertido, porque ao invés de eu aproveitar o momento ali, eu ficava tenso, com medo de cair, etc, principalmente com garupa, com a moto pesada. Que aí eu acabei mudando um pouco os rolês para mais pro asfalto. E aí veio a Versys 300, que é uma moto que eu consigo ir muito bem no dia a dia, que eu consigo ir muito bem também pro turismo, para fazer viagem, para pegar a estrada, que eu consigo ir muito bem também na estrada de terra. Então eu comecei a puxar na memória e pensar: nossa, esses 9.000 quilômetros realmente foram sensacionais, né? Conheci a Serra da Canastra 2 vezes, que é um rolê que eu nunca faria de CB500X. A CB500X vai. Se você pôr CB500X, ela vai, mas o perrengue que você vai passar é diferente do perrengue que eu vou passar com uma Versys 300, entendeu? Então eu fui acabando me soltando um pouco mais, pelo fato dela ser mais versátil, pelo fato dela ser mais leve, pelo fato dela ter pneus e rodas mais adequadas para os terrenos de baixa aderência, que é na terra, né? Eu acabei me permitindo conhecer lugares diferentes, lugares mais bonitos, lugares mais inóspitos, mais longes, onde o asfalto não leva, tá? E eu conheci lugares inesquecíveis esse ano com essa moto aqui. A Canastra é incrivelmente inesquecível, é um negócio bizarro, insano. Eu subi montanhas, conheci montanhas diferentes na região da Estrada dos Romeiros. Lá tem várias montanhas, eu conheci uma delas lá. Passei recentemente agora, saiu o vídeo essa semana aí, passamos por vários trechos de estrada de terra lá na região do Circuito das Águas, aqui do estado de São Paulo, que eu também pensaria umas 3, 4 vezes antes de topar um rolê desse com a CB500X. E um desses rolês da Serra da Canastra, eu percorri em trechos do rolê mais de 100 km de estrada de terra. Se fosse com a CB500, eu pensaria 2, 3 vezes antes de fazer um rolê desse. Eu até fazia na época, né? Eu ia sim, mas eu tinha muito mais medo, eu me privava muito mais. Eu pensava 3, 4 vezes, falei: nossa, será que compensa, não compensa? Recusei muito o rolê. Fui em muitos rolês contrariado, com medo, tenso, com medo de derrubar a moto, de cair.
comecei a puxar tudo isso na memória e perceber o quanto a escolha da moto, do tipo de moto, faz tanta diferença na experiência que você vai ter com a moto. Então vale muito a pena você pensar qual é o seu estilo. Não é porque eu tenho esse estilo mais de aventura, mais de explorar o mapa, que você tem também. Então pra mim a moto que faz mais sentido são esses tipos de moto aqui, as motos trails, né? As motos aventureiras, né? Se você curte outros tipos de moto, se você curte naked, speed, enfim, não interessa. Então se você curte pilotar de forma esportiva, por exemplo, curte uma naked, uma speed, se você comprar uma Versys dessa, você vai se frustrar, você vai recusar um monte de rolê que você gostaria de fazer e você não tá com a moto adequada, né? Então, se você tem dúvidas sobre que tipo de moto escolher, me manda mensagem no Instagram, tá sempre aqui na descrição, eu deixo aqui na tela sempre. Eu já ajudei muita gente a escolher o tipo de moto adequada. Cada moto tem seu ponto de especialidade, seu ponto de fragilidade. Então é muito importante você considerar isso. E eu tô aqui fazendo essa conclusão, essa análise reflexiva hoje, para você entender o quanto a sua experiência pode mudar conforme o tipo de moto que você escolheu, né? Então esses 9.000 quilômetros que eu rodei com ela definitivamente foram um dos melhores que eu já vivi no motociclismo, tá? Não é porque as minhas motos anteriores eram ruins, e sim porque não se enquadravam tanto no meu perfil, eu diria, né? Todas as motos que eu tive tiveram pontos positivos melhores do que essa, outros pontos negativos melhores ou piores do que essa. Não tô dizendo que essa é a melhor moto do mundo, só tô dizendo que ela acabou se encaixando mais adequadamente no meu estilo, o que eu gosto de fazer, a condição financeira que eu tenho. Às vezes eu fico pensando que às vezes quando eu ando em motos maiores ou tô convivendo com motos maiores, né, de cilindrada maior perto de mim, bate aquela vontade, nossa, que bacana, né, que tem um motor forte, o barulho, a força e etc. Mas eu fico pensando, será que eu teria me permitido tanto quanto eu me permiti nesses 9.000 quilômetros se a moto fosse maior, mais pesada? Eu pensaria umas 2, 3 vezes antes de voltar na Serra da Canastra se eu tivesse uma Big Trail, porque eu preferia com essa, que é uma moto menor, mais leve, né? Então, já comentei sobre isso também no canal. Então, ter uma moto gigante nem sempre significa que você vai fazer tudo que você gostaria de fazer, que agora você está feito na vida, não é nada disso, né? Então a moto adequada sempre vai te trazer a melhor experiência possível, beleza? Galera, esse vídeo foi mais para fazer essa conclusão que eu tive comigo mesmo, e alguns de vocês que me seguem me ajudaram a ter essa conclusão, porque comentaram lá no meu Instagram principalmente, falando que agora eu tô vivendo bem mais o motociclismo, né? E de fato eu acabei tendo essa conclusão, e aqui eu estou elaborando os motivos pelos quais isso acabou acontecendo. De fato eu vivi muito intensamente, tem vários outros rolês engatilhados para acontecerem. Então de fato tem sido muito legal, tem me proporcionado experiências muito interessantes ter uma moto mais versátil, beleza? Espero que isso tenha te ajudado de alguma maneira. Se você achou que sim, dá um joinha positivo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.